Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Arian, estou como coordenador do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Louveira e hoje vou aproveitar o espaço da nossa sessão ordinária para fazer um boletim, trazendo alguns encaminhamentos e também alguns informes, para além da leitura da nossa ata de reunião. A nossa reunião lá do dia 6/5, né? Seguido disso, a gente teve bastante reuniões de escuta pública, né? Para falar sobre os edital do ponto e pontões de cultura, né? E, enfim, vou fazer aqui a leitura da ata e a gente já fala um pouquinho de alguns esclarecimentos e os informes. Ata de reunião ordinária número 4, e aí deixo o link, né, da nossa conferência que ficou gravada. A reunião foi iniciada com a pauta centrada na discussão do cronograma para execução dos recursos da PNAB e dos prazos relacionados ao envio do PAR, visando garantir o pagamento dos artistas e a execução do segundo ciclo. Discussões principais. Houve manifestação de preocupação com a pressa observada na Secretaria de Cultura para a aprovação dos editais, o que impacta a participação e comunicação com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. A Secretaria explicou que os prazos apertados decorrem de pendências da gestão anterior, mas reafirmou o compromisso com o diálogo e a disposição para ajustar as datas, buscando respeitar a agenda dos artistas e conselheiros. Foi destacada a importância de aprimorar os protocolos de comunicação entre a Secretaria de Cultura e Eventos e o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Louveira, com o objetivo de garantir transparência, ampliar o acesso às informações e fortalecer a mobilização da classe artística. Sugestões de intersetorização na divulgação, com o envio de informes e integração dos canais do Conselho e da Secretaria de Cultura, foram consideradas estratégicas para melhorar a circulação das informações. Das deliberações, por unanimidade, o Conselho decidiu criar um cronograma de escuta com os artistas e representantes da cultura para a organização das ações e cumprimentos dos prazos da PNAB, readequar a Lei nº 2.735, ampliando as cadeiras já criadas, promovendo a migração das cadeiras de teatro e circo para uma nova estrutura da cadeira de artes cênicas, instituir a cadeira de patrimônio material e imaterial, fortalecendo o reconhecimento e a valorização dessas áreas na política cultural municipal. Formalizar um canal de diálogo permanente com a Secretaria para negociação e adequação das datas, evitando prejuízo à participação dos artistas. Implantar protocolos de comunicação eficazes entre Secretaria e CMPC Louveira, garantindo transparência, acesso e mobilização conjunta. Encaminhamentos. A ata será disponibilizada e elaborada em até 10 dias úteis. A Secretaria e os membros do CMPC manterão comunicação constante para acompanhamento dos prazos e ajustes necessários. Será avaliada a possibilidade de reunião online para tratar com urgência dos pontos emergentes relacionados aos editais. Sendo o que havia para o momento, deu-se por encerrada a reunião com duração de 1 hora e 4 minutos. E, para constar, eu, Arianai de Souza Modesto, lavei a presente ata, que após lida e aprovada segue disponível aos interessados. E aí tem alguns prints, né, da nossa deliberação em relação à instituição, né, instituir a cadeira de patrimônio material e imaterial. Bom, seguindo disso, falando dos encaminhamentos, recebemos um ofício da Secretaria de Cultura para tratar sobre a indicação, né, do representante da coordenadoria executiva e membros do CMPC para compor a comissão eleitoral. Louveira, vou ler, né? Louveira, 2 de junho de 2025. Prezados as. Considerando que, em maio de 2023, ocorreu a eleição do Conselho Municipal de Política Cultural durante a primeira Conferência Municipal de Cultura, conforme disposto no Decreto 6.276/2023, considerando o artigo da Lei nº 2.735, 2021, que define que os membros do Conselho exercerão mandatos de 2 anos, venho por meio deste solicitar a manifestação do Conselho Municipal de Política Cultural através da indicação em plenária pelos conselheiros de um representante da coordenadoria executiva e ao menos 4 membros do Conselho Municipal de Política Cultural para comporem a comissão eleitoral, conforme artigo 12, parágrafo 1º, 2º e 3º do Regimento Interno do CMPC. Artigo 12. A eleição se dará da seguinte forma. Parágrafo 1º. Será designada pelo secretário de Cultura e Eventos uma comissão eleitoral composta por um representante da coordenadoria executiva e por ao menos 4 membros do CMPC, indicados pelo Conselho, podendo ser ele representantes do poder público e ou da sociedade civil que não tem interesse em se reeleger. A comissão eleitoral, indicada em plenária e registrada em ato, ficará responsável para a elaboração do edital da eleição. Os membros que desejarem a reeleição não poderão fazer parte da comissão eleitoral. Sem mais, reiteramos os nossos protestos de estimas, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Israel José de Lima, secretário de Cultura e Eventos. E aí tem o endereço da secretaria. Tem os nomes para indicar, vou fazer isso, né, via e-mail, mas eu precisava também tirar umas dúvidas em relação a esse processo, porque a gente está com uma situação muito delicada de vacâncias de cadeiras. Então, preciso trocar com o secretário para ver se a gente não faz a eleição já pensando, inclusive, na indicação dessa cadeira de patrimônio material e imaterial, que a gente tem que adequar a lei, né? E também pensar numa eleição geral
já ao invés de pensar uma eleição para as cadeiras, porque era uma coisa que a gente tinha proposto, era para algumas cadeiras, mas considerando que nesse momento sensível, né, em que muitos artistas estão invadindo o conselho, eu acho que é mais prudente a gente fazer uma eleição pensando no geral, do que só pensando em algumas cadeiras, né. Seguido disso, seria legal também a gente pensar já para fazer essa eleição, né, do conselho num todo, dentro de uma outra conferência e já tentar também pensar caminhos para o plano municipal de cultura, né, para encaminhamento do plano, que eu acho que é uma coisa que já está nas nossas metas, né, que a gente colocou no começo do ano e a gente precisa começar a trabalhar para cumprir. Bom, um informe também importante para constar nesse boletim é sobre os encaminhamentos para o segundo ciclo da PNAME. A gente precisa definir os valores, né, do edital, enfim, dos editais, qual tipo de edital que a gente vai fazer, se vai comprar obra, onde vai adequar, enfim, essas coisas que a gente fez ali no primeiro ciclo, né, lá no, enfim, com a outra gestão, e agora a gente retomou um pouco para falar dos pontos e pontões de cultura. A gente parte novamente para o segundo ciclo, e aí são novas escutas públicas para o segundo ciclo. E um outro ponto também muito importante, falando de festa junina, né, falando de festa julina na realidade, dia 4, 5 e 6 desse mês, né, essa semana, vai ter a festa junina que a secretaria está organizando, né, o primeiro arraial. Vai ser lá no Centro Equestre, ali no centro, perto da subestação. E conto com a presença de vocês, né? Espero que todos colhem participar, enfim, ver os shows regionais, as comidas que vai ter, artesanato e fortalecer também a cultura local, tá bom? Esse foi o nosso boletim. Nos vemos numa próxima sessão ordinária. É isso, fiquem com Deus, bebam água e se cuidem.